conhece a gestão Zeca Pagodinho? É a gestão do deixa a vida me levar, a vida leva eu. Já ouviu aquela música? É assim que você faz a sua gestão. Você vai deixando a vida te levar, você só vai seguindo, você vai indo conforme o fluxo. Você não faz uma gestão de forma estratégica, você não olha o todo. Por quê? Porque você não tem tempo, porque talvez você está indo para o supermercado fazer compra, e aí fazer o que precisa fazer você não faz. Ou seja, você está trabalhando só para sua empresa existir, você não trabalha para sua empresa crescer. E aí como é que você vai avançar, como é que você vai expandir? Aí você olha pro lado, é assim mesmo, restaurante é difícil, eu tenho que estar lá o tempo inteiro. Não, é que falta instrução, falta conhecimento. Então se você quer buscar conhecimento, aqui é o lugar certo para você. Isso aí. Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do ScalcoCast. E mais uma vez eu tô aqui com a minha amada esposa, sócia, companheira de vida, Sandra. Oi. Então, hoje, gente, a gente vai ter um episódio muito especial. Mas antes disso, eu quero te dizer algo. O ScalcoCast é um podcast para donos de negócio de alimentação que querem avançar, que querem escalar, que querem ter mais resultado, que querem sair da operação, que inclusive é o tema de hoje. É um podcast de dono para dono. Então, o que a gente vai trazer aqui sempre em todos os episódios, e ainda mais no de hoje, que o tema é como ter um restaurante sem depender de você, é a nossa trajetória de vida, a nossa história, as dificuldades que a gente teve, o que a gente aprendeu, o quanto a gente bateu a cabeça para hoje conseguir ter operações e não estar dentro dela. Eu lembro, já começando aqui, amor, que pra gente sair da operação a gente levou 4 anos. Mas tem vários casos de mentorados nossos, por exemplo, que em 6 meses saíram da operação. Exato. Que em 9 meses, que em 1 ano saíram da operação. E por que isso acontece? Porque quando a gente conhece o caminho, fica muito mais fácil. Quando a gente conhece o caminho, a gente para de errar onde não precisava, gastar dinheiro onde não precisava, bater cabeça onde não precisava, porque a gente não sabia o caminho. Ninguém nos orientou, a gente foi fazendo na raça, que é como talvez você esteja fazendo aí. Então tu vai batendo cabeça, vai indo e vai dando porrada e levanta e continua e vai e avança. Só que, por exemplo, dentro de uma mentoria, que a gente tem 2 grupos de mentoria, né? A mentoria escalada e o K2, e principalmente o método escalada, que é uma mentoria justamente para quem quer sair do operacional, organizar a parte de cultura, a parte de gestão, processos, treinamentos, tudo isso. O valor que tu investe é muito menor do que o tempo e os erros que tu ia cometer sem ter o mapa, sem ter a trilha, sem ter o método para seguir. Então, se faz sentido para você, já entra lá no link da bio para saber um pouquinho mais sobre o método escalada, e a gente vai falar aqui muito hoje, então, como ter um restaurante sem depender de você. Quem não quer, né? Que sonho é esse que tu tá aqui vendendo, hein, Rafael? Todo mundo quer isso, né? Alguns já conquistaram, e aí, beleza, isso já faz parte da vida, mas para quem ainda não conquistou, esse é o grande sonho, né? É um grande sonho. E é o que faz mudar a vida da pessoa, né? Muda não só o profissional, como o pessoal da pessoa, porque vai impactar nas 2 áreas, né, amor? Exatamente. Porque começa a passar um tempo e às vezes tu vai até desacreditando disso. Tu vai achando, não, mas isso aí não é real, isso aí não é possível. Eu olho pro lado e todos os donos de restaurante que eu conheço, todos meus amigos dizem que é difícil mesmo, que tem que estar lá o tempo inteiro. Ou você se encontra com eles, né? E aí, o tempo inteiro, quando você também encontra esses amigos, é os que estão dentro da operação. E então, reforçam como é impossível sair. Se você sair, as pessoas não vão comprar os produtos igual você compra, não vão cozinhar como você cozinha, não vão atender como você atende, vão te roubar, vão fazer errado, você vai perder clientes. Eu não sei qual que é as mentiras que você está contando para você, qual que é as histórias que as pessoas com quem você se relacionam reforçam dentro de você, mas o que eu posso te dizer é, pode ser diferente, deve ser diferente. Por mais que seja comum a maioria dos donos de negócio de alimentação estarem enterrados no operacional, isso não é o normal. O normal é você ter vida, é você ter liberdade, é você aproveitar. Porque aí eu te faço um questionamento. Você serve a sua empresa ou a sua empresa te serve?
No começo, você servir a sua empresa, tá tudo bem, é normal, natural e necessário. Só que conforme os anos vão passando, a tua empresa precisa te servir. Não dá mais para ser só você serve ela. Você vai no mercado para comprar as coisas, você contrata, você demite, você atende o cliente, você faz tudo e tá sempre o tempo inteiro servindo. E aí você não tem tempo para aproveitar com a sua família, com a sua namorada, com a sua esposa, com seus amigos, com a sua família. Você só serve a empresa e nunca é servido por ela? Não faz sentido. Então será que não era melhor continuar sendo funcionário? Porque funcionário pelo menos tem garantia que tu vai receber, se tu for demitido, FGTS, tu recebe 13º, independente se a empresa for bem ou se for mal, no final do mês tu tem salário. Agora, como empreendedor, se tu não for muito bem, nem salário tu tem. Se tu não dominar a gestão, tu não tem férias. Tu vira um escravo do próprio negócio. E talvez quando você saiu para montar o negócio, você falou assim, não, eu vou montar porque eu vou ter mais dinheiro e vou ter tempo. E agora você não tem nem dinheiro e nem tem tempo. Que sentido que faz isso, então? Só que com o tempo tu acaba te acomodando e normalizando isso por ser comum. Mas, de novo, eu repito, não é porque é comum que é normal. O normal é você ter resultado. É a maioria que tem? Não, é a minoria. É a maioria que, por exemplo, faz uma mentoria? Não, mentoria é para minoria. E engraçado que é minoria que tem resultado. Se você pegar dados, vão dizer que em 3 anos, que em 5 anos, mais de 80% das empresas fecham. Exato, a maioria fecha. A minoria é que tem resultado. É porque a minoria que faz diferente da manada. É a minoria que faz o que precisa ser feito. É a minoria que busca conhecimento, é a minoria que busca direcionamento e é a minoria que tem atitude para colocar em prática. A maioria fica só com a manada reclamando e não se desenvolvendo. Faz sentido isso que eu tô falando para você? Talvez se você essa pessoa, eu tô pegando um pouco duro. Talvez, como é que se diz, a carapuça serviu, né? A touca serviu. Então é porque o que eu tô falando aqui é verdade. Então fica nesse episódio que tu vai aprender muito sobre isso. E uma coisa, amor, que eu fico sempre pensando, né? Às vezes você cai de ficar ali na rotina do dia a dia e você nem usa o teu melhor. Qual é o teu... Às vezes você também nem está se questionando, né? Aonde que é o meu melhor? Qual que é o potencial que eu tenho para servir isso, explorando, né? todo o meu potencial? Exatamente. Mas eu estou enterrando meu potencial indo no mercado. Exato. Fazendo coisas que qualquer pessoa poderia fazer, só precisaria direcionar e treinar essa pessoa, e você tá ali fazendo as coisas que não cabe mais a você como dono, como gestor, como empreendedor a fazer, né? Se você quer estar nessa posição, você precisa, de fato, se comportar para que você execute essa função de forma correta, né? E não ali com o dia a dia. Eu vou no mercado, sou eu que faço caixa, sou eu que atendo o cliente, sou eu que recepciono. Precisa mesmo? É interessante, né, amor? Porque com o tempo, né, já faz mais de 2 anos que a gente dá mentoria, e aí eu não vou nem contabilizar as imersões. Só mentorias, né? Só as mentorias, o Mastermind, já passou mais de 100 pessoas, ou seja, centenas de mentorados a gente já teve. Então, além das coisas da nossa prática, o que a gente tá falando, por exemplo, essa questão que a Sandra trouxe aqui do supermercado, é coisa que a gente vê recorrente em várias pessoas quando elas entram para dentro da mentoria. Que elas têm muito, por exemplo, vamos ficar no exemplo do supermercado. Então, de ter esse comportamento de estar sempre indo no supermercado, não, porque é mais barato, não, porque isso, não, porque aquilo. Aí conta um monte de historinha que ela precisa ir no supermercado, só que aí ela não tá explorando o potencial dela. Exato. E aí, coisas que poderia estar sendo feitas para melhorar a gestão, para tirar do operacional, tu não tá fazendo porque tu tá indo no supermercado, tu tá perdendo tempo, tu vai lá, tu compra, tu pega a fila, tu faz tudo isso. Só que aí entra um outro ponto, né? Que aí muitas vezes é uma zona de conforto, porque é muito gostoso ir no supermercado, porque tu sai, tu entra no carro, tu bota uma música, tu vai pro supermercado, tu vai lá, tu compra, tu olha, tu pesquisa, e entre aspas, é um trabalho que não te exige mentalmente. E você tá se sentindo satisfeito, porque, nossa, olha como eu sou trabalhador, e eu pego as caixas, e eu boto, e eu suo, olha, trabalho duro.
Não é sobre isso. É sobre trabalho inteligente, não é sobre trabalho duro. E aí você tá fazendo coisas que às vezes é uma zona de conforto, só que são coisas simplesmente para a empresa existir e não coisas para a empresa crescer. Aí a gente fala de um monte de coisa que precisa fazer, aí a pessoa nos diz, não, mas eu não tenho tempo. Não é que não tem tempo, é que tu não tá sabendo direcionar o teu tempo pro lugar certo. Porque o que a gente tem mais de mais precioso é o nosso tempo. E aí, aonde que você está investindo o seu tempo? Não, e aí a pessoa não conhece os números da sua empresa, né? Não sabe olhar para aqueles números, não entende nada daquilo e usa como escape fazer coisas ali do dia a dia que não vai trazer resultado. E aí a gente pergunta, né? Tá, mas tu sabe o teu CMV? Tu sabe como é que tá, né? Esse é um dos pontos que a gente vai entrar, inclusive, aqui sobre essa questão financeira. Isso, né? Tu sabe qual que é o teu CMO? Quanto que você tá gastando, né, com a mão de obra? Não, eu só imagino, eu acho e fica no achismo. Porque eu não tenho tempo pra Exatamente. Fazer. Não tenho tempo. Mas não é que não tem tempo, é que tá jogando tempo no lugar errado. Exatamente. E aí fazendo coisas que qualquer pessoa, volto a dizer, com instrução, com treinamento, né, com capacitação, com processo, ela consegue estar fazendo. Mas analisar teus números da empresa, olhar para os teus dados, isso é responsabilidade do gestor, do dono. Então, cadê esse teu papel que você está deixando para quem fazer? Quem está fazendo dentro da tua empresa? Não, e ainda bate no peito e diz que está fazendo, né, amor? Só que aí tu vai perguntar de fato, não está na ponta da língua, não sabe, né, olhar uma planilha e dizer, não, eu sei, eu estou gastando isso, eu estou fazendo isso. Para ter uma gestão estratégica. Exato. Tem uma gestão na base... Nem dá para chamar de gestão. É a gestão, na verdade tem um nome. Sabe qual que é o nome dessa gestão? Sabe qual é a gestão que tu aplica aí? É a gestão Zeca Pagodinho. Tu conhece a gestão Zeca Pagodinho? É a gestão do deixa a vida me levar, a vida leva eu. Já ouviu aquela música? É assim que você faz a sua gestão. Você vai deixando a vida te levar, você só vai seguindo, você vai indo conforme o fluxo. Você não faz uma gestão de forma estratégica. Você não olha o todo. Por quê? Porque você não tem tempo. Porque talvez tu tá indo pro supermercado fazer compra. E aí fazer o que precisa fazer, você não faz. Ou seja, você tá trabalhando só pra sua empresa existir. Você não trabalha pra sua empresa crescer. E aí como é que você vai avançar? Como é que você vai expandir? Aí você olha pro lado, é assim mesmo, restaurante é difícil, eu tenho que estar lá o tempo inteiro. Não, é que falta instrução, falta conhecimento. Então se você quer buscar conhecimento, aqui é o lugar certo para você. Isso aí. Vamos... Pode falar. Não, só lembrando da nossa história, né? Tu falou, né? Depois de 4 anos que a gente não queiram sair pela dor, né? Que foi o nosso caso, que a gente teve que... Nasceu o nosso primeiro filho, ele teve uma questão de saúde, foi para UTI, né? A gente nasceu bem na temporada da nossa região, então, assim, algo que nos impactou muito. Então, não queiram sair por causa de uma dor. Né? A gente já vinha com processos... E ainda que a gente estava bem estruturado. Exatamente. A gente não tinha saído, na verdade, por uma questão ainda de apego emocional, né? Exatamente. Porque a gente estava pronto já para sair já fazia um tempo. Exato. Então, o que acontece? Trazendo então essa história que a Sandra trouxe aqui. O nosso primeiro filho nasceu dia 22 de dezembro, numa sexta-feira. Ou seja, lá na região de Balneário Camboriú, véspera de temporada, que assim, do dia 25, 26 de dezembro até dia 10 de janeiro é o pico do pico. Eu falo que nessa época todo dia é sábado. Ou seja, todo dia é capacidade máxima de atendimento e um pouco mais. Que a gente abre o restaurante 11h30, fecha 11h30 da noite com o restaurante cheio e com fila o tempo inteiro. Então, dentro dessa situação... Pela primeira vez a gente se ausentou por vários dias do restaurante, por 24 dias, que foi o tempo que ele ficou de UTI, desde o nascimento até a alta do hospital. Então, olha só que durante esse processo a gente já não estava mais totalmente na operação, Sim. né? Então eu lembro que nessa fase a gente já ia mais só no final de semana. E eu ficava fazendo a fila de espera, tipo sexta-noite, sábado almoço e janta e domingo no almoço. E a Sandra passava na cozinha, conversava com os clientes e fazia isso. Então ali era uma questão emocional, mas já não era tão necessária. Mas a gente veio fazendo esse trabalho para poder ter uma operação, mas não tinha saído pela questão emocional. Agora o ponto que eu te pergunto é, e se você passasse por uma situação assim, na exata situação, circunstância que você está hoje, o que você faria? Você teria que talvez fechar a tua operação no momento de maior faturamento e maior resultado do ano. Tu ia ter que fechar as portas. Ou tu ia deixar as portas abertas e ia virar um caos total.
que ia gerar muita reclamação, que tu ia, quando voltar, perder todos os funcionários, que iam te roubar, que ia dar tudo errado, que ia virar uma bagunça geral? Então faça a reflexão. Não queira sair pela dor. Não é porque, não, mas olha só, eu tô aqui, mas tá de boa. Tá dando certo. Tá dando certo, eu tô tranquilo. Mas em algum momento pode acontecer um imprevisto. A diferença do imprevisto e do previsto é só que a gente não sabe quando que ele vai acontecer. Mas em algum momento vai acontecer algum imprevisto. E aí, você está preparado para esse imprevisto ou você vai ter que fechar as portas do teu negócio? Então, reflita sobre isso. Antes de a gente ir para os pontos que a gente selecionou, que eu acho que já soltamos muito ouro aqui. Eu acho. Agora, né? Eu quero te convidar para me seguir lá no YouTube. A gente, há pouco, criou o canal aí no YouTube, onde toda terça-feira, às 7h30 da manhã, sai o ScalcoCast, no Spotify também. Então já coloca para me seguir lá no YouTube, Rafael Scalco, ativa as notificações para toda vez que sair um novo episódio, que sair um novo vídeo, tu já ser notificado e tá acompanhando de perto aí todos esses conteúdos valiosos para donos de negócio de alimentação que a gente tá compartilhando lá. E aí eu queria trazer o conceito que é o seguinte. Vamos lá. Eu quero te trazer o conceito de liberdade duradoura versus liberdade condicionada. Isso foi um conceito que eu criei analisando muitos negócios, analisando muitos mentorados, que era o seguinte: eu sempre falei de ter liberdade da operação, só que eu tinha na minha cabeça um determinado conceito de liberdade. E quando eu fui ver na prática, tinha outras pessoas que seguiam algo totalmente diferente e tinham liberdade também. Eu falei, como é que pode? E aí eu comecei a me debruçar nisso e eu cheguei no seguinte conceito: liberdade condicionada e duradoura. Qual que é a diferença? A liberdade condicionada é condicionada a uma pessoa. Ou seja, você tem um gerente da tua confiança, um chefe de cozinha da tua confiança, então a tua liberdade está condicionada a essa pessoa. Ou seja, você não desenvolveu processo, você não desenvolveu uma cultura, mas você encontrou uma pessoa muito boa, essa pessoa começou a trabalhar lá contigo, ela domina a operação e tu realmente tem liberdade. Você não precisa mais ir para a operação e a operação acontece, a operação funciona. É liberdade? É óbvio que é. É liberdade. Você não está na operação e a operação funciona. Só que qual que é o porém disso? Se em algum momento essa pessoa você tiver que demitir, ela pedir para sair, ela resolver empreender, ou o esposo, a esposa dela mudar de cidade, ela mudar junto, tem um problema muito grande. Porque você vai voltar nem a estaca 0, é a estaca -2. Por quê? Porque você vai ter que voltar para a operação até treinar outra pessoa. E por vezes, você já sentiu o gostinho da liberdade. E depois que você sente o gostinho da liberdade, você ter que voltar pro dia a dia da operação é muito complexo, é muito difícil. Talvez você não tenha nem mais saco para isso, você já mudou sua rotina, você já tá com outra visão, mas como você não fez o trabalho que você precisava fazer, você escolheu o caminho mais curto, mas que não é o mais duradouro, isso em algum momento vai acontecer. Então tu pode me dizer assim, Rafa, então esse episódio não era para mim, porque eu já tenho liberdade. Só que se a tua liberdade é liberdade condicionada, continua aqui que esse episódio é pra você. Porque o que eu ensino sempre é a liberdade duradoura. Qual que é a diferença da liberdade duradoura para condicionada? Que a duradoura é baseada em pessoas dentro da tua cultura, processos descritos e implementados e treinamentos. Vou repetir. Pessoas dentro da tua cultura, processos descritos e implementados e treinamentos. Aí sai um, sai outro, você não vai precisar voltar para a operação, porque não é mais como o gerente diz que é para fazer, não é mais como o dono gosta que se faça, é como o padrão da empresa estabeleceu, é os processos que dizem. Eu sempre digo que você não controla pessoas, você controla processos, e os processos controlam as pessoas. Então eu não tô tirando aqui a importância de ter boas pessoas. Ter boas pessoas é fundamental, é essencial. O ponto é, só que não adianta eu ter essa pessoa e ela fazer tudo da cabeça dela, porque quando ela não tiver mais,
ferrou. Então, é eu ter boas pessoas alinhado com a minha cultura, dentro dos meus valores, mas que seguem os padrões estabelecidos pela empresa. É o jeito, o nome da tua empresa de ser. Então, você descreve esses processos, implementa esses processos, treina em cima desses processos. E aí, com essas pessoas na tua cultura, aí você vai alcançar a liberdade duradoura, que é muito melhor do que a condicionada, né, amor? Muito bom, ó, anotaram aí esses 3 pontos para gravar e fixar isso e não deixar de fazer. Então, até, amor, uma coisa que eu vi que, né, tu falou ali, né, às vezes você tem pessoas muito boas, mas cuidado com essas pessoas que você tá achando que é muito boa. Porque a pessoa muito boa, amor, às vezes ela tem dificuldade, sabe do quê? De ensinar o próximo. E aí, quando você coloca essa pessoa para aplicar os processos ou treinar essas outras pessoas, ela acaba tendo dificuldade. E aí você vê que realmente ela era boa para si. Se ela fazia tudo sozinho, aí você estava vendo que era uma pessoa muito boa. Mas às vezes tem que já alertar isso, porque tu tá pensando que a pessoa é muito boa, mas porque ela tá ali dominando tudo e fazendo e concentrando tudo nela. Como às vezes você também tá nessa posição, né? De concentrar tudo em você, de tudo ter que passar por você, de tudo ser você. E aí quando você vai ensinar, treinar, escrever o processo, aí você tem dificuldade. Não é isso que acontece, amor? Total. E fazendo uma retrospectiva, como eu te falei no começo do episódio, o que a gente fala aqui é a verdade do que a gente já passou e já viveu. Eu também, eu confesso, eu já tentei o caminho mais curto. Só que eu bati a cabeça e eu vou te contar essa história. E aí a gente bateu com a cabeça no muro, aí a gente falou, não, tem que ter outro jeito. E aí que a gente começou a desenvolver cultura, desenvolver processos, treinamentos, e aí eu entendi o conceito da liberdade duradoura. Só que olha que poderoso, eu tô te dando de bandeja, eu tô te entregando, é isso. Hoje, depois de fazer tudo que eu descobri que o caminho era esse, então eu bati muito a cabeça, nós batemos muito a cabeça até entender que era pessoas dentro da cultura, processo de escrita implementado e treinamento. E manter a constância disso sempre. Não é fazer só uma vez, é fazer sempre, ter constância. Só que a gente foi batendo a cabeça, a gente não tinha isso. Porque agora, você tendo a clareza, tu fala, ah, é isso? É. Vai ser fácil? Não, vai dar trabalho pra caramba. Já te aviso, não vai ser fácil. Tá? Vai dar trabalho. Mas agora você já tem o mapa da mina do que precisa fazer. O problema é você nem ter esse mapa da mina e ir tentando de qualquer jeito buscar esse tesouro que é a liberdade. Faz sentido? Então, olha só. O que eu quero te contar é o seguinte, que a gente já passou pela liberdade condicionada, a gente também tentou o caminho mais fácil. Então, o que aconteceu? Por uma época, lembra, a gente, não vou falar o nome, né? A gente tinha um gerente lá e a gente passou tudo pra ele. Ou seja, ele contratava, ele demitia, ele fazia tudo. Eu não estou dizendo que isso, se você vive hoje uma liberdade condicionada, eu não estou dizendo que isso vai acontecer com você. Mas ele nos parecia uma pessoa de muita confiança. Parecia uma pessoa ótima. Mas com o tempo, eu sempre digo aqui, anota isso aqui é um princípio de liderança. Os líderes são conhecidos pelo resultado da sua equipe. Os líderes são conhecidos pelos resultados da sua equipe. Não pelo que ele fala e pelo que ele diz. O resultado da equipe que mostra. E um indicador, isso aqui é poderoso. Um indicador que vai te dizer se o teu líder está indo bem ou não é demissões. Se a equipe dele o tempo inteiro tá rodando, ninguém serve, ninguém presta, toda hora tem que ficar demitindo alguém, sinal de alerta. Atenção. Então, em algum momento... Isso aqui, de novo, a gente não tinha esse entendimento. Exato. Mas em algum momento aquilo ficou estranho, a gente ligou esse alerta. Poxa, mas por que ninguém fica na equipe dele? Por que toda hora ele tá demitindo? E às vezes eram pessoas que, quando a gente ia no restaurante, lá, mas esse cara aqui parece tão bom. E aí passava ali um tempo e ele dizia, tem que demitir o fulano. Então, o que aconteceu? Ele começou... Amor, posso dar mais uma dica aqui dentro do que tu tá falando? E para saber se esse líder está indo bem, além de cuidar das demissões, é você fazer entrevista de desligamento. Porque aí esse colaborador que está saindo, ele também vai contar coisas, ele também acaba na entrevista falando situações que você também não está prestando atenção.
E aí tu começa a juntar, né, indicadores para analisar esse teu líder que você colocou. Mas é que o ponto é que e era o nosso caso, que a gente não fazia isso, por quê? Porque eu quero a liberdade, eu botei na mão do gerente, eu pago ele bem, ele que resolva. Então, eu vou fazer entrevista de desligamento? Capaz, eu tenho o meu gerente. Ou seja, eu centralizei tudo na mão dele. Tudo é com ele. E aí, o que começou a acontecer? O que a gente começou a entender? Que as pessoas que eram boas, que ameaçavam ele de alguma forma, daqui a pouco esse cara aqui se desenvolver, ele pode tomar meu lugar. Ele fazia um jeito de demitir. E quem que ele mantinha na equipe? Quem ocultava os erros dele, quem estava dentro da panelinha dele, quem aceitava as coisas da forma que ele fazia. E quem que era o principal prejudicado? Era nós. A empresa. Mas sabe qual que é o tipo de colaborador que ele vai manter? Aquele que não confronta ele. Aquele que tem o perfil muito semelhante com ele. É o que dá menos trabalho. É o que aceita tudo, é o que vai baixar a cabeça, é o que vai obedecer às regras dele. As regras dele, não da empresa. Então, esse é o perfil que ele vai manter. Então, aquele que ele diz assim, não, esse é bonzinho, dá tudo certo. Mas por quê? É o que não confronta, é o que não questiona, é o que não vai dar trabalho para ele. O que começar a questionar, confrontar, ele vai tirar da equipe. Porque, claro, ele vai ter que se mexer, né? O próprio líder já vai ter que entrar numa situação. Mas isso também é assunto, né? Não, a gente já entrou aqui em gestão de pessoas, né? Mas é isso, porque para você ter liberdade da operação, você precisa dominar a gestão de pessoas. Exato. Se você não dominar a gestão de pessoas, e aí você, eu não gosto de pessoa, não quero aprender, deixa que meu gerente faz. Tu vai ficar refém desse gerente, tu vai ficar refém disso. E aí, tu vai ficar na liberdade condicionada. E aí, daqui a pouco sai e aí tu reclama. Porque não tem ninguém, agora eu não consigo. E ter restaurante é muito difícil. Então, realmente, só dá pra ter um. Porque se eu tiver dois, imagina a loucura que vai ser se alguém me deixa na mão. É porque tu tá fazendo a gestão de forma equivocada. Exato. É isso. Então, um dos pontos importantes que a gente já falou bastante aqui é a questão de estruturação de processos, né, e procedimentos, né? Então, criar manuais de quais tarefas tem que ser realizada, como que tem que ser realizada, porque isso vai garantir a consistência na tua ausência. Porque tem muito aquela coisa, quando eu tô aqui eles fazem tudo certo, quando eu viro as costas eles deixam de fazer. Ou quando o gerente não tá, se o gerente precisa se ausentar, eles não fazem. Por quê? Porque eles fazem não com base em processos, e é com base tudo de boca. Não, e aí é o dono ou o gerente vira a pessoa que fica o dia inteiro respondendo as respostas. Respondendo as perguntas. Tu vira babá de funcionário. Ou você ou o seu gerente é babá de funcionário. Por quê? Porque como ele não tem processo para recorrer, tudo ele precisa perguntar para você. E aí você vira uma babá. Tu precisa o tempo inteiro dar o leitinho na boquinha, responder a pergunta básica, falar pra ele fazer isso, faz aquilo. E às vezes por ser centralizador, e isso te enche de tarefas, de ocupações, e aí tu se sente muito produtivo. Mas, de novo, não é sobre trabalhar duro, não é sobre estar sobrecarregado pra tu se... Não. É trabalhar de forma inteligente, é fazer uma gestão estratégica. Exato. Mas isso dói ouvir, né, amor? Eu acho que tem muita gente aí incomodado. Talvez até já saíram do podcast, né? Porque a verdade, ela dói. Mas se você trazer ela pro teu consciente, ela vai te libertar das crenças que tu tá aí carregando, né? Então eu quero fazer um convite só pros corajosos. Esse convite aqui só vale para quem é corajoso. Porque agora a gente deve estar aí com quase 30 minutos de podcast e já tá confrontador, né? Já. Então tem gente que já deve ter saído porque não aguentou a pressão. Se você já tá aqui com quase 30 minutos e aguentou a pressão, eu tenho um convite para tu ficar por 2 dias inteiros aguentando essa pressão. Será que tu consegue aguentar? Eu e a Sandra ficar 2 dias inteiros te confrontando em relação a isso? Você tem coragem? Você tem capacidade para aguentar? Se você tem, eu quero te fazer um convite para a Imersão Secreta. A Imersão Secreta é um evento presencial
de 2 dias, onde eu e a Sandra vamos falar muito sobre isso e muito mais. Então a gente vai falar sobre gestão de pessoas, processos, cultura. É um ambiente onde só tem outros donos de negócio de alimentação, onde rola muita troca, muitas perguntas, a gente aprende com a pergunta dos outros, Exato. fora todos os conteúdos que a gente traz. Só que assim, já te aviso, é um ambiente desconfortável, porque não vai ter zona de conforto lá. Você vai ser confrontado, mas também, por outro lado, toda dor traz resultado, né? Não tem ganho sem dor. Então você vai passar por 2 dias de dor, mas os ganhos que você vai ter aplicando e tendo a mudança de mentalidade que tu vai ter lá dentro vão ser inestimáveis. Exato. Então, se você estiver disposto a passar pelo processo da dor, participe da imersão secreta. A próxima vai ser nos dias 5 e 6 de novembro em Alphaville, São Paulo. Então, vai aqui na descrição desse vídeo, vai lá no link da bio e te inscreve para a próxima edição da Imersão Secreta. Mas só se tu aguentar, tá bom? Vamos ver se tu aguenta pelo menos até o final do podcast. Outro ponto importante, amor, delegação de funções, delegar responsabilidade para líderes, para pessoas chaves, identificar essas pessoas dentro da tua empresa e dar autonomia para elas tomarem as decisões. O que tu pode falar sobre isso? Exato. Gente, delegar não é delargar. E é por isso que você tem que estar no estratégico para saber e conhecer teus números, ter os dados, para que você delegue de forma consciente, né? Qual que é a diferença de delegar e delargar para quem nunca ouviu isso? Bom, delegar, eu vou lá, eu vou ensinar com base num processo, eu vou instruir e vou acompanhar o resultado daquele processo. O delegar eu ensino, mostro o processo, mas eu abandono, eu deixo ali, aí entrou na rotina e aquilo ali vai se perdendo aos poucos. Então, a melhor forma de ver teus processos indo pelo ralo é delargando eles, é não olhando mais para eles. Porque tem muitos que falam assim, meus processos estão todos lá na parede, já tenho tudo descrito, já tenho ficha, já tenho produção aqui, checklists, faço tudo isso. Só que não adianta estar grudado na parede. Não adianta ele estar lá só para bonito, para paisagem, e não ser aplicado diariamente, não ter treinamentos constantes, não colocar eles sendo validados. O processo tem que ser ajustado, né, amor? A gente nunca colocou um processo e nunca mais olhou para ele. O processo ele tem que ser ajustado, ele tem que ser analisado, de tempo em tempo ele tem que ser validado, ele tem que trazer o resultado que a gente quer. Porque se for só para deixar lá de bonitinho e só para, né, tu achar que está indo bem na tua gestão de dizer, não, mas eu tenho os processos, não vai trazer resultado. Então, sim, é um ponto importante. E eu queria que tu trouxesse agora um pouquinho sobre a questão, não só de delegar processos, mas delegar funções dentro da tua empresa. Olha, eu posso falar isso com autoridade, porque eu já fui muito mais centralizadora do que eu sou hoje. Eu estou no meu trabalho, é um processo de evolução e é um processo em que você vai ter que ir colocando isso no teu dia a dia para ir tomando as decisões para você começar a ter a mudança e ver os resultados disso. Então, a partir do momento que você coloca, só de você fazer a tua descrição do teu cargo, eu acho que já é a grande virada. As pessoas começam, né, montam a empresa, elas vão absorvendo tudo. No início é assim, você vai fazendo tudo, só que depois você não faz uma descrição do teu cargo. O que hoje você está fazendo? A partir de quando você olha nesse checklist tudo que você está fazendo e você olha o teu organograma e você vê que tem pessoas contratadas que poderiam já estar fazendo as tarefas que você está fazendo, isso te dá um impacto, te traz um benefício tão grande que você vai tomar as decisões de forma correta. Então, você vai começar a delegar com base naquilo que você está vendo assim, opa, mas eu tenho uma pessoa aqui que é para o setor de compras. Por que eu ainda estou indo lá no mercado e comprando tal produto, né? Ah, mas eu tenho uma pessoa aqui que é para resolver a contratação de uma pessoa. Mas por que eu ainda estou pegando a documentação e passando para a contabilidade? Então, tu começa a analisar
né, essas tuas funções e ver o que de fato você está fazendo. Então, eu acho que é fundamental a gente, de tempo em tempo, e isso não se faz só uma vez, porque eu até recentemente, né, amor, eu fiz esse processo de ver quais que eram ainda as funções que eu estava exercendo dentro da Combina e que eu falei, peraí, isso é ser centralizadora, é achar que tem que passar. E aí, gente, vem o trabalho de autoconhecimento, né? Às vezes você está parando a tua empresa de crescer porque é você que está segurando o crescimento dela. E eu vi recentemente que eu acho que eu que estava segurando o crescimento da nossa empresa, porque tinha que ainda passar muitas coisas por mim. E esse passar está muito mais ligado ao meu sentido de meu orgulho, meu ego, não, mas é que eu sou necessária, a empresa ainda precisa de mim, né, amor? E aí vem toda essa questão aí emocional que a gente tem que saber lidar para poder, de fato, ter o crescimento. Exato. Então eu quero te deixar uma atividade prática para você fazer. Qual que é a atividade essa? Papel e caneta, anota aí. Você precisa fazer a sua descrição de cargo. Como assim, Rafael? Eu quero que você anote, você vai separar numa folha tudo o que é você que faz diariamente, aquilo que você faz semanalmente, aquilo que você faz mensalmente e aquilo que você faz de maneira esporádica. E lista tudo. Ah, eu fecho caixa, eu pago boleto, eu mando documento para contabilidade, eu vou no mercado fazer compra, eu defino precificação de cardápio, eu negocio com o fornecedor. Tudo que você faz diariamente, mensalmente, semanalmente, mensalmente e esporadicamente, tu vai se assustar. E tu vai. Só que isso precisa escrever para ficar visual para você ver. E escrever que eu digo pode ser papel e caneta ou pode ser no computador. Mas você precisa de forma visual enxergar isso. E aí você vai pensar, poxa, isso aqui eu posso já dar pro fulano fazer. Isso aqui o Beltrano pode fazer. Não, na verdade, se eu somar isso com aquilo, de repente eu posso contratar uma pessoa para me ajudar nisso e me liberar desse tempo. E aí entra num outro ponto, que é a questão dessa organização financeira, de ter os números, os KPIs, os indicadores. Porque, ou seja, por exemplo, eu tenho lá um número de referência de CMO, eu tenho que ter tantos por cento de CMO, de custo de mão de obra. E aí eu olho e eu vejo que, poxa, eu tenho margem para aumentar um pouquinho nesse custo aqui. E em contrapartida, eu estou fazendo um monte de atividade que está me tomando tempo e que não está me fazendo crescer. Opa, então se eu somar isso com isso, eu posso contratar um auxiliar administrativo e eu jogo todas essas atividades para ele. Com esse tempo aqui que eu tenho, eu vou fazer outras coisas que vão gerar muito mais resultado para o meu negócio. Faz sentido isso para você? Então assim, ó, faça esse exercício e depois coloca aqui nos comentários, fiz, ou coloca aqui, vou fazer, tô comprometido com esse resultado. Porque o que faz diferença, toda terça-feira, 7h30, eu sei que você vai estar aqui com a gente assistindo o ScalcoCast. Só que só assistir não resolve. Você precisa fazer, você precisa executar os ensinamentos que você pega aqui. Porque se for só mais um podcast para você ouvir, não vai te servir de muita coisa. É óbvio que não ter o conhecimento não é bom. Ter o conhecimento é melhor do que não ter. Só que ter o conhecimento e não aplicar, dá na mesma. O que faz a diferença é eu ter o conhecimento e aplicar este conhecimento na prática. Então, eu te deixo esse desafio aí. Ô, amor, e assim, ó, um episódio por semana. Você tem uma semana para pegar esse episódio, tudo que foi falado aqui, colocar em prática. Né? Então aí ó, já tá dando um tempo bom para você pegar e parar de procrastinar, fazer o que precisa ser feito e colocar em ação essas. A gente aqui falou muito ouro, né? Eu acho que entregamos até demais nesse podcast hoje, hein, amor? Olha, eu tô para te dizer, a gente já gravou alguns. Eu tô para te dizer que esse é um dos que a gente mais entregou chaves, pílulas para você aplicar, coisas totalmente aplicáveis, tá? A gente não tá economizando aqui, tá entregando tudo. Um outro ponto é em relação a treinamento e capacitação, né? Investir no treinamento constante dos colaboradores. E treinar, gente, não é eu treino uma vez por mês, ou uma vez por ano, ou a cada 6 meses. Treinamento tem que ter constância.
Não adianta você achar que, mas eu faço treinamento dentro da minha empresa. Eu faço uma reunião lá uma vez por mês, ou uma vez por mês eu tô sendo, como é que eu vou dizer... boazinha, né? Porque o padrão aí é a cada 6 meses, 3 meses, né? Cada 1 ano. Então, assim, mas eu vou lá e faço um treinamento. Só que aí eu quero que o meu colaborador, ele, em 3, 4 horas de treinamento, eu coloque um monte de informação e que ele saiba fazer tudo depois. Então, pensem vocês... A gente tem que ter treinamentos com pílulas diárias daquilo, né? Trazendo para eles de forma muito compactos os treinamentos. Eu acho que, assim, um treinamento é bom quando tu pega um tema só, algo específico, e você coloque ali de uma forma muito dinâmica para que ele, de fato, internalize aquilo e saiba fazer. Do que eu despejar lá um monte de assunto... Chega a ser quase que o treinamento vira, né, amor, uma lavagem de roupa suja, né? Porque aí já vai misturando os assuntos, aí já vai dando liberdade para um falar o que não tá gostando, do outro, e aí já acabou o treinamento, já nem sabe mais por onde começou aquilo, porque passou muitas horas ali tentando fazer com que eles saiam aprendendo algo. Então, se você colocar constância e todos os dias fazer treinamentos... Então, por exemplo, nos nossos estabelecimentos tem treinamento de segunda a sexta. A gente só não faz sábado e domingo devido à demanda ser muito alta e entender o tipo do nosso negócio. Mas imagina, são 5 treinamentos, né, por semana. Olha a diferença que isso faz do que eu ficar lá uma vez por mês ou, né, a cada 2 meses, 6 meses, enfim. Então, esse treinamento ele tem que ter uma constância. Com certeza. E eu queria trazer agora aqui, a gente tem mais 2 pontos, que é sobre criar uma cultura de responsabilidade nos colaboradores. Como que a gente pode estimular que cada colaborador entenda seu papel e assuma a responsabilidade para gerar os resultados que o negócio precisa? Para mim é explicando o porquê das coisas. Muito bom. Fala mais. Tu não acha? As pessoas não querem mais explicar o porquê. Eu tô fazendo isso, mas é por quê? O que isso vai gerar? E aí, gente, aqui tá carregando. Aí tem que olhar muito para dentro de si, porque você tá carregando muitas crenças suas que estão te limitando de explicar o porquê. E aí, amor, entra aquela questão, né? Mas eu não abro nem meus números para eles. E aí é um simples não abrir nem os números que você está dizendo que você não precisa saber o todo da empresa. Você não precisa saber o porquê de tudo. Só que o atrás do porquê... Eu acho que isso até é mais profundo. Nem sei se vai caber no episódio de a gente entrar tanto nessa questão dos números, do porquê abrir, porque isso dá muito pano pra manga e o pessoal precisa ter uma explicação maior. Exato. Mas, primeiramente, basicamente, a pessoa saber o seu papel, né? Assim como a gente falou da descrição do cargo do dono, o colaborador saber o que ele precisa fazer, né? Exato. E saber o que ele fazer, mas com essa explicação. Olha, isso aqui que você vai fazer, vou dar um exemplo aqui, setor de compras. Tá, mas por que tu tem que fazer cotação? Qual que é o impacto disso, né? Se eu fizer uma boa cotação, por que eu tenho que atender bem esses fornecedores, ter uma comunicação com eles, né? Por que eu tenho que recepcionar eles de uma forma agradável, ser gentil com os nossos fornecedores? Qual que vai ser o impacto disso? Então, quando você começa a explicar a teoria ali, né? Além dele saber fazer, ele ter o entendimento, a compreensão do que ele está fazendo, quanto isso vai impactar nas decisões dele do dia a dia, isso vai trazendo o quê? Essa coisa do eu vou fazer isso aqui porque eu estou entendendo. Mas Gera uma sensação de muito mais de dono, de eu vou ficar aqui, sabe? Tá, mas pensa aqui comigo. Total, concordo totalmente contigo nisso. Achei que tu já ia começar a discordar. Vou discordar agora. Ah, tá. Eu concordo, mas discordo. Calma, eu tava só na primeira parte. Eu concordo que o funcionário saber o porquê é fundamental. Só que antes vem ele saber as funções dele. Exato o que ele precisa executar. Sim. Entende? Sim. Então, assim, saber o porquê é mais além.
Antes eu preciso saber quais são as atividades que o garçom faz. O garçom tem que fazer isso, isso e aquilo. Ele tem, aí volta no processo, ele tem um checklist na abertura da casa, ele tem um processo durante o atendimento. Então, essa pra mim são as bases. E aí o que vem o plus, digamos assim, é tu ainda explicar pra ele o porquê das coisas. Faz sentido? Faz, muito. Aí eu concordo. Porque senão só ficar explicando porque sim, só de boca, mas não ter uma base, não ter o pra onde olhar, um processo, aí também não ajuda, mas não resolve. Exato. E aí eu acho que se a gente fizer isso de forma mais completa, vai ter mais resultado. E o meu último ponto pra gente falar aqui, que eu queria que tu comentasse um pouquinho, é sobre feedback e comunicação. Sobre ter um canal aberto com a equipe pra pegar ali os problemas, sugerir melhorias. Só que é uma linha muito tênue, né? E porque tem o como é nós hoje, que não estamos mais no dia a dia da operação, então a gente não tem mais aquele contato direto com quem tá no operacional. E também tem aquela pessoa que está nos escutando aqui que está diretamente na operação e tem o contato diariamente lado a lado com o colaborador do operacional. Então, como dentro dessa linha que é muito fina, ter a questão do feedback, abrir espaço para isso, mas também não fazer tudo o que eles querem, Fala um pouquinho. Eu gosto de seguir uma linha. Você tem que ouvir o teu colaborador, mas sem opinar. Porque a pessoa já quer ouvir dando opinião na vida dela. E não cabe você, como gestor, ficar dizendo o que a pessoa às vezes tem que fazer. Normalmente ela traz as situações muito também da vida pessoal, ou às vezes algum atrito que ela está criando ali dentro da empresa, mas ela traz já para você dizer assim, qual que é a tua opinião? E aí ela te coloca numa emboscada que daí você já não sabe mais sair daquilo. Então eu acho que assim, você não tem que segura a língua, né, que é o mais difícil, mas não saia já dando opinião para a pessoa. Escute, às vezes o que ela quer é só esvaziar o copo dela. Às vezes ela só quer ser ouvida e você, às vezes, só precisa fazer uma outra pergunta para ela, para que ela se responda, né? Para que ela, dentro daquilo que ela está questionando, você talvez só mostre, assim, 2 opções de caminho que ela tem para seguir aquilo. Mas não já falar assim, não, então, eu acho que você tem que fazer isso. Não, eu faria isso aqui. Mas se for coisa da empresa, tem que falar, né? Não, mas não dentro de algo que você já determina. Porque não, mas vai ser uma atividade dentro da empresa, mano. Não, estamos falando dentro da empresa, que você tá levando pro lado pessoal. Não, mas é que a gente tá falando aqui de feedback, de Isso. orientação. Feedback de coisas dentro da empresa. Perfeito. Mas eu faria mais dentro dessa linha de ouve a pessoa e ela visualiza o que ela pode fazer dentro daquilo. Porque senão você vai virar uma fonte de tipo assim, então ele resolve pra mim tudo. É tu fazer ela pensar e não dar as respostas. Exato, é isso que eu quero dizer. Agora tu complementou o que eu quero dizer. É fazer ela pensar nas possibilidades que ela teria para solucionar aquilo ali que ela está te trazendo. Porque senão vai sempre depender tudo de você falar. E aí, às vezes, a tua fala ainda pode gerar algo de tipo... Não, mas foi ele que disse que era para fazer isso, sabe? E aí, meio que tomando partido. Então, assim, tem que cuidar muito da tua fala para você não se colocar depois num outro problema que você criou a partir daquilo. Sim. Então... E quando a gente fala de feedback, tem uma coisa muito importante, é a gente cuidar vários fatores, né? Eu vou trazer um exemplo aqui de um mentorado que mandou mensagem semana passada, não vou falar o nome, então vou contar a história, então não tem problema, que vai exemplificar muito bem isso. Que ele veio me trazer o problema, ele falou, Rafa, como é que eu resolvo agora? Aí eu falei como que ele resolve, só que o problema é que ele fez tudo errado. Então, o que acontece? Eu pergunto... No início ele conduziu de forma errada. Conduziu tudo de forma errada. Então, qual que era o problema que ele tava? Uma colaboradora, que é a líder dele, e aí ela não foi trabalhar. Esse é o final da história. Minha líder não veio trabalhar. Tá, mas por que ela não veio trabalhar? Não, é porque ontem aconteceu uma situação. Qual situação que aconteceu ontem? É porque ele deu autonomia para ela gerir ali umas questões de despacho de pedido para delivery, o operacional ali. Ele deu essa liberdade para ela. Só que foi o primeiro dia que ele deixou ela fazer. E aí começou a gerar atrasos. Começou a dar ali alguns ruidinhos. Só que eu sempre falo o seguinte, gente.
Você, para aprender a andar, quantas vezes você caiu? Dentro da tua própria empresa, quantas vezes tu errou até acertar? E aí, às vezes, a gente quer do nosso funcionário que ele acerte já de primeira. A gente não dá margem para ele errar. Então, o que aconteceu? Ele disse que deu autonomia. Aí começou a acontecer umas situações. O que ele fez? No meio de todos os funcionários, começou a repreender ela. Fulana, porque tu tem que fazer assim. Fulana, porque não sei o quê. E não sei. Aí ela começou a rebater. E aí esquentou. Porque imagina, um momento de pressão. Tá todo mundo ali, tá gerando atraso, tá gerando situações, aí o dono vem e começa a falar mais firme contigo, aí ela é a líder, então ela perdeu todo o respeito diante dos liderados dela, ficou num momento de pressão, sabe o que ele ainda fez? Falou, não, tu tá me respondendo, não é pra me responder, pega as tuas coisas e vai pra casa. No meio de todos os outros colaboradores. Aí ele não entendeu por que ela não apareceu no outro dia. Entendeu? Então, assim, é um feedback? Não, isso é um esporro-back. Isso não é um feedback. Fez na frente de todo mundo na hora da operação. O que precisaria ter feito? Não, e usou as emoções dele, isso, a irritação, e as emoções dela. Exatamente. Foi o que eu falei. Tu deu liberdade pra ela? Deu. Ela errou? Faz parte. Fica ali, analisa, respira. No outro dia, tu vai chamar ela no escritório, no ambiente reservado e vai dizer, ó... Eu analisando a tua operação, eu acho que tu errou nesse ponto. O que tu acha que pode fazer? Acho que pode isso. Ah, eu acho também que pode mudar nisso, naquilo. Vamos ajustar para a operação de hoje. Pronto, estava resolvido. Agora ele criou um grande problema, porque ele, na cabeça da funcionária, ela foi humilhada pelo patrão na frente dos liderados. E aí perdeu a autoridade. Então, feedback é importante, mas tem que entender o tom de voz, o ambiente, o local, como, quando... Tudo isso faz muita diferença. Exato. Ó, eu acho que tem um episódio aí pra falar só de feedback, né, amor? Eu acho que sim. Se você quer um episódio só sobre feedback, coloque aqui nos comentários. Um episódio só sobre feedbacks. Amor, tem mais alguma coisa pra falar? Da minha parte, eu acho que é isso. Eu tenho certeza que ficou sensacional esse episódio. É muito ouro, então eu te aconselho o seguinte, antes de deixar pra tu falar. Se você... ouviu esse episódio no carro, ouviu sem um papel, sem uma caneta, eu te aconselho, assiste de novo. Assiste de novo com papel e com caneta, porque eu tenho certeza que tem muitos insights, muitas chaves que viraram, só que se tu não anotar e não se planejar para colocar em prática, um conteúdo precioso como esse vai ser jogado fora. E eu quero ver quem é que vai nos comentários dizer assim, eu fiz a tarefa e eu vi o quantas atividades eu estava aqui segurando e não delegando de forma correta. Vamos fazer diferente, vamos fazer o seguinte. No comentário aqui, tu vai dizer assim, vou fazer. Tu vai assumir o compromisso. Boa. Depois que tu fizer, tu vai lá no direct do meu Instagram, no @RafaelScalco1 e vai dizer... Fiz, gerou tal coisa, fiz e aconteceu tal... Fiz e fiquei com dúvida. Manda dúvida lá que eu vou te responder. Exato, muito bom. Fechado então. Então, até o próximo episódio do ScalcoCast.